E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. E um assunto que entra agora aqui, que a gente pode também mergulhar nele, é o que está dizendo aqui o Diego Geraldo Veloso. Ele escreve o seguinte, fala, pensando na continuidade da Copa do Brasil, a não participação dos times brasileiros que estão na Libertadores seria uma solução para o curto prazo no calendário. O Jack Power fala aqui de uma crise sem precedentes nos clubes brasileiros por conta da pandemia do coronavírus. Evidentemente que isso vai afetar a questão financeira de todos os clubes. E, João Guilherme, já tem muita gente aí passando sugestões com relação ao calendário do futebol brasileiro. Eu já vi, por exemplo, falar, olha, faz o seguinte, o campeonato onde parou, por exemplo, Campeonato Paulista, onde parou, quem é que tinha mais pontos? O Santo André. Santo André é o campeão do Campeonato Paulista. Mais um tema que você sabe que a gente aborda aqui também é a dificuldade financeira e muitas equipes por todo o Brasil podem sofrer em função de alguma mudança radical no calendário do futebol brasileiro, né, João? Sem dúvida, Preto, porque a máquina ela não está rodando. Então, os clubes não estão faturando. A maior parte deles já vem em dificuldade. E mesmo aqueles que estão bem, não estão tendo um volume de dinheiro, de caixa, para suprir aí os compromissos altos que tem. E eu estou falando de Palmeiras, de Flamengo, de Grêmio, de Atlético Paranaense. São equipes que hoje se destacam no panorama financeiro. Algo terá que ser cortado, não tem jeito. O nosso calendário, numa temporada normal, ele já é abarrotado. Então, numa situação como essa, eu trouxe a informação agora há pouco aqui, o Flamengo projeta ter os seus jogadores de volta ao trabalho dia 21 de abril. É uma notícia. Só no final do mês de abril os jogadores começarem a treinar e, se tudo der certo, em maio voltamos ao ritmo normal de competições. É o que todos torcemos e todos esperamos, depende de nós, da atitude de cada um de nós, para que essa pandemia possa ser controlada de maneira mais rápida. Então, Prieto, algo terá que ser cortado. E na minha avaliação, os estaduais, eles são a competição menos importante do calendário brasileiro. Então, o primeiro avanço seria terminar os estaduais da maneira que eles pararam por causa da pandemia do coronavírus. Obviamente que, analisando a situação no campo da realidade, existem muitos compromissos políticos envolvendo os estaduais, né? Temos as federações que têm ligação com que também a reivindicação das federações. No meu entender, o fim dos estaduais nesta temporada, do jeito que eles pararam, é um primeiro passo para a gente começar a organizar melhor esse calendário, que vai ser uma loucura, hein, Prieto? Em 6 meses vai ter que caber tudo ali. Claro. O Fábio Sormani, o João Guilherme fala aí de grandes clubes, né, sobre essa questão financeira, na verdade com o Quesada que eu vou conversar, e se a gente imagina, Quesada, dificuldades que vão passar, Flamengo, como disse o João, Palmeiras, Atlético, Grêmio, imagina as equipes de menor receita, de menor condição financeira. A sobrevida dessas equipes e dos atletas para cumprir com o seu calendário até o meio do ano ou até o final do ano. A situação é crítica, né, Quesada? É muito crítica, Preto, porque assim, a gente costuma dividir o futebol brasileiro entre os grandes, né, e os pequenos. Dentro desse time dos grandes, né, temos a elite do futebol brasileiro, que disputa a Série A do Campeonato Nacional, disputa a Copa do Brasil, disputa a Libertadores da América, ou seja, disputa as grandes competições. Nem todos, né? O Corinthians, por exemplo, está fora da Libertadores, o Cruzeiro está na Série B do Campeonato Nacional, né? Mas são
O Atlético Mineiro está fora da Libertadores, mas são grandes clubes, né, que vão disputar outras competições importantes na temporada. O Cruzeiro pode ser campeão da Série B e ainda está com alguma chance aí, não é, de fechar o ano com um título que seria da Série B. Não é para comemorar, mas enfim, voltaria à elite no ano que vem. Ok, tem um objetivo a cumprir. Agora, a grande massa, né, do que sobrou, a maioria esmagadora, é constituída por clubes pequenos e médios e pequenos. Esses, Preto, têm no campeonato estadual a única chance de poder brilhar, né, de fazer a torcida feliz, de poder ter uma renda mais ou menos legal, de poder dar o retorno para o patrocinador que está investindo nessa marca e está estampando o nome na camisa desse time. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que se terminar o Campeonato Paulista, para Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, não vai mudar absolutamente nada. Se terminar o Campeonato Carioca, mesmo atravessando um problema financeiro sério, né, no caso dos três, aí, Botafogo, Fluminense e Vasco, não vai mudar nada. Para o Flamengo, menos ainda. Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho para os quatro grandes aí que restaram, também não. Mas vamos lá, vamos pensar no Campeonato do Amazonas, no Campeonato da Paraíba, o campeonato de outros estados que não têm representantes na primeira divisão. Como é que ficam, né, esses times? Então, realmente, esse é um problema. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que precisa, antes de tudo, né, se esse problema se estender por 3, 4 meses, como é a projeção mais pessimista, eu diminuiria logo de cara a disputa do Campeonato Brasileiro. Em vez de 38 rodadas, eu faria o Campeonato Brasileiro em 19. Queçada, não é o ideal, tal, faça 19. Aí pega os 4 primeiros, faça semifinais e finais, ok? Não vai ferir tanto, não é, as datas que sobrarão. E eu terminaria os campeonatos estaduais. Mas espera lá, tem um time que tem contrato com jogadores até abril. Aí a federação local entra, a CBF ajuda, estende esse contrato até o fechamento da disputa dessa competição e mais, CBF e federações locais ajudam com din-din, com dinheiro, para salvar os chamados clubes pequenos. O futebol, Preto, tem que olhar para os outros segmentos da sociedade. Grandes empresas de outros segmentos estão preocupadas com as pequenas empresas, porque se as pequenas empresas quebrarem, as grandes correm o risco de irem para o mesmo caminho. Então está na hora de parar com papo furado e ajudar com grana. A CBF é rica, não há uma federação estadual de futebol sem dinheiro. Então, chegou a hora de falar menos e colocar dinheiro na banca para não quebrar o futebol brasileiro. É o que eu penso a respeito desse tema. Ô, Queçada, deixa eu só voltar com você para eu entender o seu raciocínio por completo. Você fala entre completar os campeonatos estaduais com relação ao Campeonato Brasileiro. Você fala numa diminuição de datas, né, de rodadas do campeonato, talvez 19 rodadas, como você colocou, que seria praticamente metade do Campeonato Brasileiro, mas você falou também numa mudança de forma de disputa do campeonato, só para você concluir, é isso? Porque assim, Preto, você tira 19 rodadas, metade, né? Você teria só um turno, ou seja, não daria chance de ter ida e volta, né? Por exemplo, um time enfrenta o adversário em casa, mas não vai ter a chance depois de jogar na casa do adversário, e vice-versa. Então você faz 19 rodadas, você pode fazer pontos corridos, ok? Ao final das 19 rodadas, quem tiver mais ponto conquista o título. Ou você pode fazer um campeonato com 19 rodadas, muda o formato especificamente, né, só nesse ano. Ano que vem volta, retoma normal com turno e retorno, 38 rodadas. Mas nesse ano, com 19 rodadas, e aí você pode pegar os 4 primeiros, para dar um charme a mais na competição aí, faz semifinal e final e encerra o campeonato. Nesse caso, né, da diminuição do Campeonato Brasileiro, você ganharia 19 rodadas. Isso significa o quê, Preto? Que cada time jogue 8 rodadas por mês,
você teria aí um ganho de 2 meses, né? Imaginando que o futebol brasileiro fique parado de 2 meses e meio a 3, como é a previsão. Então você conseguiria tocar o Campeonato Brasileiro e ainda teria, de repente, umas 6 rodadas para fechar os campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais que devem ser fechados até abril, maio, né? Porque tem alguns que se estendem um pouco mais, como eu disse, em outras regiões desse nosso enorme Brasil. Legal. Fábio Sormani, futebol brasileiro parado. E você, Sormani, já parou para pensar nesta questão financeira dos clubes após essa parada no retorno do futebol brasileiro, Sormani? Então, Prieto, é uma situação muito complicada, né? Eu também tenho a mesma opinião, a mesma posição do Quesada. Eu acho que é o momento de as federações abrirem os cofres. Elas têm o dever, nesse momento, de repartir o que elas têm e ajudar os clubes, porque não adianta nada. Elas deixarão de existir se, por exemplo, os clubes acabarem. Não adianta nada. Elas só existem porque os clubes existem. As federações só existem porque os clubes existem. A CBF só existe porque o clube existe também. Então, é muito importante isso. Esse é um momento excepcional, é um momento atípico. E vai ter muito problema, sem dúvida que sim, vai ter muito problema. Agora, a questão do campeonato do regional, essas coisas, gente, é um momento completamente diferente que nós estamos vivendo agora. Se não der para ter campeão, não tem campeão. 2020, não teve campeão. Aí você bota um asterisco. Lá embaixo vai explicar. Foi o ano da pandemia, do coronavírus. Para que tem que ter campeão? Para que tem que ter? 2020, o Campeonato Brasileiro voltou a ser disputado com um turno só, fase de mata-mata, etc. e tal. Asterisco. Porque foi o ano da pandemia do coronavírus. Não adianta a gente querer acomodar tudo. Não dá. Não tem jeito. O ano tem 365 dias. Não tem jeito. Então a gente tem que ser... Que nem as pessoas... Eu já vi gente falando aí, mas que absurdo, vão acabar, é um golpe, é uma rasteira fazer o campeonato, as pessoas dizerem, fazer o campeonato brasileiro sem turno, retorno. Escuta, alô, vocês estão aonde? Que mundo vocês vivem? É o que dá. Ou então não vão fazer nada. Não tem campeão estadual, não tem campeão da Libertadores, não tem campeão da Copa do Brasil, não tem campeão da Sul-Americana, não tem campeão brasileiro. A gente vai ter que se adequar aos novos tempos. E os novos tempos estão pedindo exatamente isso. Que a gente pense e estude o que vai ser feito, o que vai ser melhor. Tem que ter campeonato. A vida não pode parar. Tem que ter campeonato, a Fox tem que funcionar, o comércio tem que funcionar, as empresas têm que funcionar. Quando tudo isso, se Deus quiser acabar, a vida vai ter que voltar ao normal. E a gente vai ter que se adequar. Vai ser difícil recuperar todo esse terreno perdido. Nesse ano não recupera mais. No ano que vem, no caso do calendário esportivo, se recupera. Mas esse ano não dá mais. Não dá mais. Eu duvido que algum... Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Fluminense tem mais pontos do que o Flamengo. Vai decretar o Fluminense campeão? O Flamengo acabou de ganhar a Taça Guanabara. O Flamengo não vai aceitar. Não vai aceitar. Então, não tem que ter campeão estadual nessa temporada em alguns estados. Em outros, talvez você possa vir a ter. Mas eu acho que o menos importante, eu não lembro quem que falou aí, é a questão dos estaduais. Esse foi o João que falou. O estadual é o menos importante dentro do calendário. Então, paciência. As favas do estadual. Que se dane. Vamos começar a pensar a partir de agora na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Sul-Americana. Muito bem, agora o Zinho. O Zinho, além da experiência aí como jogador de futebol profissional, Copa do Mundo e tudo mais, teve a sua experiência também como um gestor, como um executivo, trabalhando ali na parte diretiva de uma equipe, não é, Zinho? Ou qual é a sua opinião com relação à condição financeira dos clubes quando o futebol voltar? Bom, Prieto, o momento é muito difícil, né? A gente fazer uma análise concreta do que vai acontecer, porque a gente não sabe quando vai retornar. Se realmente demorar muito tempo, aí em termos de calendário, para você sentar e conseguir, falando principalmente dos times
grandes, né, que estão em todas as competições. Fica difícil você conseguir disputar o Campeonato Regional, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Fica complicado, porque você não sabe quando vai voltar. Em termos financeiros, aí olhando para as equipes menores, porque quando a gente falar, não vai ter campeão, acaba o campeonato regional, a gente está pensando nas equipes maiores, que vão disputar a Série A, a Série B, e vão disputar a Copa do Brasil, vão disputar a Libertadores. Aí tudo bem, mas essas equipes menores, eu estou olhando muito aqui para o Rio de Janeiro, porque conheço bem as equipes menores aqui, de menor expressão. Essas equipes sobrevivem com o campeonato regional, com aquilo que eles ganham do direito de arena, da TV. Não é nem muito a parte de bilheteria. Então encerra-se o campeonato, como vai ser essa parte de recebimento da televisão? Esses clubes não recebendo, não sei como é que fica o ano deles, porque eles trabalham muito em cima desses números. Eles não têm um caixa. De repente, algumas equipes grandes do Brasil, essas realmente, algumas, né? A maioria também está endividada, mas algumas já estão com uma condição financeira melhor. Mas essas de menor expressão, tenho certeza, e só posso te falar, que se não tem o campeonato regional, se não tem esse dinheiro que vem da TV, muitas vão fechar as portas. Então, a situação crítica, complicada, difícil emitir uma opinião concreta, porque a gente vive um momento de que ninguém sabe, ninguém viveu isso, ninguém sabe quando que a gente vai vencer esse inimigo invisível, né? Então, o principal agora vamos vencer essa batalha contra esse inimigo. E a partir daí, o presidente do Palmeiras deu uma entrevista e falou uma coisa que eu concordo com ele. Todo mundo vai perder um pouco e todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para que a gente tenha o lema que a gente usa aí. Vamos ajudar o outro. Vai ser assim também no futebol. Um vai ter que ajudar o outro. Se nessa hora do desespero cada um pensar só no seu lado, muitos clubes vão fechar suas portas. Bom, dentro do que está dizendo o Zinho aí, com relação ao que falou o Maurício Gagliotti, que participou da programação Fox Sports. Nós teremos um convidado já participando aqui do expediente. A turma no Twitter está dizendo o seguinte, olha, entre várias opiniões, o Franklin Ramon está aqui dizendo, está mais que na hora de colocar o calendário do futebol brasileiro com europeus. Abraço aqui de Itacoatiara. Participa com a gente também o Paulo Roberto Tedesco. Ele diz o seguinte, está na mesma linha. Acho que a melhor forma é colocar o calendário brasileiro igual ao resto do mundo, ou quase todos. Começar o brasileiro no meio do ano e finalizar no outro ano. João Guilherme, você já parou para pensar nessa unificação de calendário do Brasil com a Europa, João? Já pensei e acho que é uma oportunidade interessante, mas sinceramente não creio que isso vá acontecer por questões culturais, né? Por exemplo, aqui as nossas férias são no final do ano, onde temos o verão, né? Você imagine os jogadores atuando ali em janeiro, no meio da temporada. É uma situação que requer outra análise um pouco mais ampla, mas não deixa de ser uma boa oportunidade para colocar esse tema aí em discussão. Eu só gostaria de falar ali ainda sobre, se você me permite, é que eu defendo que os estaduais sejam concluídos e não tenha o campeão decretado, como disse os contratos dos clubes pequenos com as emissoras de televisão, eles têm que ser cumpridos. Os clubes receberão esse dinheiro, mesmo que recebam menos, mas receberão esse dinheiro para participarem dos campeonatos, mesmo eles não sendo concluídos, né? E gostaria de alertar também o seguinte, mesmo com essa pandemia do coronavírus, a situação dos clubes pequenos do Brasil, da sua grande maioria, ela não muda, ela não é diferente desse quadro de agora com a pandemia do coronavírus, porque a maior parte dos clubes pequenos do Brasil, com a nossa vida normal,
eles jogam de janeiro até abril ou maio, eles ficam à míngua. A maioria não joga mais nada ou jogam competições ali e tal. Então, essa situação do coronavírus, na prática, para mim, ela não muda muito a situação dos clubes considerados pequenos. O que nós teríamos que desenvolver realmente seriam divisões em que cada vez mais clubes tivessem acesso, divisões nacionais, para que esses clubes, quando terminassem os estaduais, tivessem acesso e jogos o ano inteiro. E isso não acontece com coronavírus ou sem coronavírus. A maioria deles joga até abril e depois passa o restante do ano com os jogadores aí soltos, desempregados e sem ter o que fazer. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.